Olá, meu nome é Maria Rita e, sob a orientação do professor Maurício Robaio, elaboramos a pesquisa intitulada Violência no Trabalho contra Profissionais de Saúde, uma revisão integrativa. Bem, a violência no trabalho pode ser definida como incidentes no qual os trabalhadores são insultados, ameaçados e agredidos nas circunstâncias relativas à sua ocupação. Os profissionais de saúde são uma categoria bastante exposta a situações de violência psicológica ou física no exercício de suas funções. O presente trabalho teve foco na violência psicológica, ou também chamada de assédio moral, que é um problema percebido pela Organização Mundial de Saúde como uma questão internacional que afeta o bem-estar e o desempenho profissional. Essa violência compreende uma comunicação hostil e antiética de um ou mais indivíduos, direcionada de modo sistemático e contínuo a um outro indivíduo colocado em posição de indefensão. E há essas outras nomenclaturas utilizadas para descrever esse fenômeno como bullying e mobbing. O assédio moral pode interferir no cuidado ao paciente e tem um impacto negativo sobre a saúde mental do profissional de saúde. Em virtude disso, fez-se necessária a produção de uma revisão de literatura para sintetizar o que há na literatura a esse respeito. A nossa pergunta de pesquisa é: como a violência psicológica no trabalho impacta os profissionais de saúde, incluindo os aspectos psicológicos, sociais e relacionados ao desempenho laboral? Assim, o objetivo dessa revisão é analisar e sintetizar as evidências sobre o impacto da violência psicológica no trabalho dos profissionais de saúde, incluindo esses aspectos. O método seguiu essas 6 fases do processo de elaboração da revisão integrativa. Os seguintes descritores e operadores booleanos foram utilizados nessas bases de dados. O período definido foi de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. Foram realizadas a leitura do título, do resumo, do texto completo, a revisão e a seleção dos artigos, e foram incluídos estudos empíricos, que tinham disponibilidade do texto completo em formato eletrônico, em português, inglês e espanhol. E foram excluídos artigos que não foram avaliados por pares, artigos em duplicidade, revisões de literatura, editoriais, artigos de reflexão e artigos publicados fora do período definido. As informações extraídas de cada estudo foram identificação do artigo, objetivo, características metodológicas e consequências do assédio moral. Foram identificados 243 artigos e desses 22 foram selecionados para revisão. As informações extraídas de cada estudo foram compiladas em uma tabela, permitindo a comparação dos estudos incluídos. Esse é um exemplo da tabela utilizada. Foram evidenciados predominantemente estudos transversais de natureza quantitativa, publicados em revistas das áreas de enfermagem, medicina e psicologia, publicados em língua inglesa, pesquisas realizadas no Brasil, Chipre, Chile, Turquia e Itália, nos anos de 2018, 2020 e 2022. O instrumento mais utilizado foi o questionário de pesquisa sobre violência no local de trabalho, no setor de saúde, proposto pela Organização Mundial de Saúde. E além de enfermeiros e médicos, alguns estudos também incluíram em suas amostras outros profissionais de saúde. As consequências abrangeram aspectos que se relacionam com características sociodemográficas, como o maior impacto observado no sexo feminino, profissionais de enfermagem e estado civil solteiro, com questões psicológicas, como o uso de ansiolíticos e exaustão emocional, questões sociais, como estigma e discriminação racial, e de desempenho laboral, como a intenção de abandonar o emprego e sentimento de que as atividades se tornaram mais dolorosas. Em suma, e além do que foi falado, observou-se que as consequências do assédio moral compreenderam aspectos psicológicos, sociais e relacionados ao desempenho laboral, e que também houve essa associação com as características sociodemográficas, ocupacionais e com condições que ameaçam a saúde do trabalhador. A maioria dos estudos mencionou medidas organizacionais de intervenção e apontou recomendações. Como limitação, encontrou-se artigos identificados que não estavam disponíveis em formato eletrônico, e como agenda de pesquisa, sugere-se o desenvolvimento de estudos que abranjam um período temporal maior e que incluam outras bases de dados. Os autores agradecem ao programa pela oportunidade e pela bolsa concedida. Essas são algumas das nossas referências e muito obrigada pela atenção.